Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, meus queridos! É um prazer estar com vocês de novo nesse episódio de estreia da nova temporada do podcast Projeto R1. Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra formado pela Unicamp e sou professor de GO aqui na Medway. É um prazer estar aqui na estreia ao lado desse querido host aqui junto. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou formado pela Unicamp. Eu fui calouro dele, mas essa parte a gente omite, tá bom? Pra gente não entrar nesse tipo de assunto. E eu fiz pediatria na USP São Paulo. E hoje a gente vai contar uma história de duas pessoas que eu sou fã, Marcão. Eu sou muito fã desses dois, cara. Eu acompanho a trajetória deles desde muito antes. E hoje, ninguém melhor para estrear nosso Projeto R1, né? Nosso podcast que busca contar a história justamente de pessoas que passaram pelo que você esteja passando nesse momento ou pelo que você vai passar em breve nesse momento, que é a jornada preparatória para a residência médica. Daquele jeito que só a Medway pode te oferecer, com muito carinho, com muito amor e com todo apoio para você garantir seu sucesso nessa sua trajetória. É isso aí. O objetivo nosso aqui nesse podcast é trazer pessoas que possam inspirar você, nosso ouvinte, na sua preparação. A gente sabe que a preparação para a residência é um momento delicado da nossa vida, mas a gente tem cases de sucesso de pessoas que enfrentaram o que tinha que ser enfrentado, não sem dificuldades, não sem, às vezes, alguma dor do crescimento, mas que superaram tudo isso e atingiram o seu objetivo, estão fazendo ou já fizeram a sua residência dos sonhos, né? Então, se você quiser ouvir mais do nosso podcast, já se inscreve. Além de estar nos streamings do podcast, a gente tem exibição pelo YouTube também. Então, segue a gente aí nas redes, no Instagram, @Medway Residência Médica, e a gente vai se conversando. Eu achei dor do crescimento bem pediátrico, gostei da sua colocação, acho que você pode já pegar seu lugar de fala. Foi pra te agradar. Gostei, muito obrigado. Então, eu acho que eu vou deixar eles falarem um pouquinho de quem eles são, de onde que eles vieram, contar um pouquinho pra vocês dessa trajetória. E eu queria aqui, vamos fazer uma salva de palmas nossa aqui, pra esse casal maravilhoso. Uma salva de Arthur e Vivian! É uma alegria inenarrável estar aqui com vocês hoje. Eu acho que tudo que a gente poderia consumir de Medway, a gente consumiu. Então, nós somos a propaganda orgânica da Medway. E de verdade, muita alegria estar aqui. Meu nome é Vivian, eu sou R1 de Clínica Médica na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp. Sou de Aracaju, formei pela UFES, pela Universidade Federal de Sergipe. E, além disso, eu sou dupla de Arthur, né? Então, esposa de Arthur há cerca de 1 ano. Olha! Então, meu nome é Arthur, também sou médico formado pela Universidade Federal de Sergipe. Durante o ano passado, a gente esteve junto com a Medway se preparando para a prova de residência médica. Hoje eu faço anestesiologia na USP São Paulo e é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eles que estrearam nosso cartão Fidelidade, participaram de todos os cursos e ganharam de brinde uma participação no podcast. Então, você fica ligado que você pode ser o próximo ou a próxima. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindos. É um prazer também conversar com vocês. A gente que acompanhou nos bastidores agora, contando aí para todo mundo o que aconteceu aí nessa jornada de preparação para vocês. E é legal ter esse contato já de estarmos próximos há um tempo, né? Então, a gente, os professores, acompanham vocês estão acompanhando a gente também. É muito bom ter essa troca agora, nesse pós-aprovação, assim. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da Medway, né? Esse contato e troca que a gente tem direto com os professores, acho que isso faz total diferença, sim. Com certeza. Pra gente também. É muito bom sempre acompanhar, né? O sucesso de vocês. É uma vitória pra gente também, né? Então, vamos começar. Eu queria só saber uma coisa, assim. A gente acompanhou aí a trajetória de vocês ao longo das provas. A gente sempre foi trocando ideia, né? Mas conta um pouquinho da preparação de vocês. Quando que começou? Como que começou? Vocês já prestaram prova direto depois que se formaram? Como que foi aí esse começo de trajetória? Então, a gente formou no início de 2022, né? Então, a nossa faculdade é uma faculdade pública, então tem um cronograma aí um pouco diferente. A gente formou mais ou menos em fevereiro de 2022, então a gente só pôde prestar prova realmente no final desse mesmo ano, né? A gente não conseguia prestar prova no ano anterior. E aí a gente tentou se organizar de forma que a gente conseguisse trabalhar para ganhar um dinheiro, para conseguir financiar as provas, né? E a moradia em São Paulo, que já era o lugar onde a gente pretendia fazer. E estudar, né? Então, montamos o cronograma de estudo e seguimos muito o cronograma da Medway. Mas o nosso estudo, ele começou um pouco antes desse ano, né?
Sim, durante o internato a gente já sabia que a gente queria fazer em uma grande instituição e, assim, acho que São Paulo acaba sendo a maior referência por ter as faculdades mais renomadas, assim, em termos da residência médica. Vários lugares têm residências muito boas, mas acaba que São Paulo é, sim, referência. E a gente teve essa escolha baseado nos profissionais que a gente tinha como grandes inspirações, né? Então, professores que vieram fazer residência médica aqui em São Paulo e retornaram, e a gente tinha como meta ser grandes profissionais como eles. Então, no internato, a gente já estudava, claro que focando no internato e no nosso crescimento como médico, mas também tendo o embasamento teórico para fazer uma boa prova de residência, que eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, a gente estudava bastante durante o internato e eu acho que a gente já chegou na preparação no ano que a gente focou na residência médica, que foi pós-formado, já com uma boa base teórica dos assuntos. E o grande foco nosso foi no direcionamento para as provas de residência médica durante esse ano. Isso mesmo. Vocês já chegaram voando, assim, no começo da preparação? Como é que Não, foi não. esse Forma nenhuma. começo aí, Não, essa não. pedalada? Voar demais, né? Não. Eu estava rastejando, talvez. Mas, assim, a gente já tinha uma noção de onde a gente precisava chegar. E isso trazia um pouco mais de conforto, no sentido de que eu sei que eu estudei o que eu precisava durante o internato, né? Eu sei que eu fui atrás das minhas falhas, que eu tentei consumir um pouco de conteúdo. Então, agora, eu preciso me organizar para entender as manhas da prova, né? Então, eu não estou tão preocupada em sanar grandes deficiências, eu estou preocupada em entender aquele macete e tal, e aí entra o curso preparatório e a MED de forma, assim, fina, inclusive, para nortear a gente. Então, não, a gente não chegou voando, mas a gente já acreditava no processo. A gente acreditava que era continuar, sabe? Então, no início, não tinha aquele desespero. Ele bateu um pouco pro final, mas aí a gente vai contando ao longo do episódio. Ele sempre bate, né? Uma hora ele bate. Faz parte, a gente tem que lidar com ele também. Acho que faz parte muito desse aprendizado, desse processo, né? E quando vocês começaram a conversar, assim, com esses mentores, essas pessoas que vieram aqui para São Paulo, que trouxeram essa visão diferente para vocês, assim... quando vocês contavam, assim, para as pessoas próximas, amigos, familiares, como que era a reação das pessoas, assim? Como que foi receber essa notícia, assim, que vocês estavam se preparando para uma possível mudança de estado, para uma possível mudança de cidade? Como que foi, assim, para vocês? Acabou que foi tudo muito, assim, não foi nada abrupto, né? Foi tudo muito planejado. A gente, desde o, acho que, 9º semestre, a gente tinha como foco realmente essa mudança. Então, acho que foi passo a passo. E foi muito diferente para mim do que para a Vivian, porque eu sou o filho mais novo, então eu já tinha 2 irmãos que já moravam fora. Uhum. Então, minha família já tinha experimentado isso de alguma forma. Já a Vivian não, né? Ela é a mais velha. Então, pra mim foi mais... Precisa mesmo ir pra lá? e aí esse processo foi um pouco mais... Talvez não mais doloroso, né? Porque a saudade não tem como ser mensurada. Mas desapegar foi um pouco mais difícil, assim. Eu tive que convencer de alguma forma minha família, meus amigos, de que talvez aqui fosse o melhor lugar pra eu estar nesse momento, né? E, de fato, agora tem 1 mês só de residência, mas agora eu realmente acho que era o melhor lugar pra estar. Que sucesso. E convencendo de pouquinho em pouquinho, né? Cola um imã de São Paulo na geladeira, Isso. vai passando mensagens, assim, subconsciente, né? Isso Introduzindo a ideia pouco a pouco. É isso. Mas legal. E aí, então, vocês começaram a fazer Medway mais ou menos em que período da preparação de vocês? Logo, vocês já tinham se formado ou começaram antes no 6º ano? Que período que a Medway entrou na vida de vocês para essa preparação? A gente se matriculou na Medway naquelas promoções que vocês lançam no final do ano anterior, né? Então, a gente já começou com o cronograma de todo o ano, seguindo desde o começo. Então, pessoal, no final do ano tem promoção, você já se organiza. Vem aí. O gerente vai ficar maluco a qualquer momento. Então, realmente, a gente sabia que isso acontecia, né? Que quando você conseguia se organizar de forma organizada mesmo, né? Uhum. Você conseguia premeditar isso. A gente fez a assinatura uns 4 meses antes do curso iniciar. Então, a gente realmente foi se preparando para o momento que desse a largada, né? E foi dessa forma. Então, a gente começou 2022 já com o cronograma Medway montado, do Extensivo São Paulo.
E o que vocês acharam, assim, olhando agora que vocês completaram essa preparação, o que vocês acharam que foi o grande diferencial da preparação de vocês, assim? O que vocês acharam que deu muito certo? Tá, eu acho que a primeira coisa foi o planejamento, né? A organização. Então, a gente sabia o que a gente queria, onde a gente queria e o que a gente precisava fazer para chegar naquele momento. Isso não incluía só questões e métricas relacionadas ao estudo, mas métricas financeiras. A gente precisa de tanto, a gente vai gastar tanto com a prova, porque isso faz com que você diminua as chances de erro, né? Então, vocês vão ver ao longo do podcast que Arthur é o cara das métricas, né? Então, ele é a objetividade em pessoa, ele é a planilha do relacionamento. E ele gostava realmente de botar todos os pontos no i e dizer o que é que a gente precisaria fazer. E aí, associado a esse planejamento, eu acho que é o propósito, né? E aí, talvez venha a minha parte, assim, a licença poética, de saber que a gente queria estar aqui por um motivo, né? E esse motivo precisava brilhar os olhos, porque a gente estava abrindo mão de muita coisa. Da família, de estar perto da família, dos nossos empregos que a gente passou a conquistar. Então, daquelas pessoas que a gente já conhecia e que já tinham um vínculo formado. E para abrir mão de tudo isso, precisava ter algo que encantasse muito do outro lado da corrida, né? E era justamente o fato da oportunidade de estar num centro de referência e nos tornar a melhor versão médica possível. Então, eu acho que essas duas coisas. Assim, o planejamento foi fundamental. Acho que outra parte é o acreditar. Então, a gente acabava que já tinha muito contato com pessoas que já tinham vindo, tanto no passado quanto de forma mais recente, assim, pessoas que eram nossos veteranos e que tinham vindo durante o processo. Eu acho que esse contato fazia com que a gente entendesse como é o processo. Que o processo, ele é doloroso e que você tem que acreditar, porque tem uma hora que você vai cansar do estudo. E eu acho que é nesse ponto que acaba diferenciando quem vai passar e quem não vai. Então, quem para por esse cansaço acaba ficando para trás porque não consegue acompanhar o ritmo até o final. E quem persiste, mesmo vendo aquelas métricas paradas, você sem conseguir evoluir muito nos simulados, nas provas na íntegra, acabam ficando no meio do caminho. Isso não diferencia quem é bom e quem é ruim, mas diferencia o resultado final, assim, de quem vai ser aprovado na residência que quer e quem não vai. Gente, eu fiquei até arrepiado. Nossa, Vocês falando do bonito. propósito, é bem bonito, na verdade. Essa Bonito coisa do mesmo. sonhar, eu acho que é fundamental, não só na hora da preparação para a residência, mas sempre quando a gente tem algum grande projeto na nossa vida, a gente precisa viver aquele projeto, né? Você precisa se enxergar dentro da Paulista, dentro da USP, você precisa estar ali no pensamento para você ter força, buscar força, porque é isso, a gente vai cansando, né? E eu tava rindo aqui sozinho, lembrando, porque eu sou muito parecido com você. Mas, ao mesmo tempo, eu deixava meu lado, assim, poético aflorar demais. E eu não tinha muito planejamento quando eu comecei a me preparar. E eu acho que, às vezes, é bom a gente sentir esse estralo, porque eu me imaginei, assim, contando pra mim mesmo ali no quinto, sexto ano, falando assim, cara, vamos agir, vamos reagir pra vida, né? Porque você vai vivendo, e ali, quinto ano, sexto ano, passando estágio por estágio. E, às vezes, você tem, né, o seu sonho, seu objetivo. Eu sabia que eu queria pediatria já, eu sabia que eu queria ficar ali que eu queria me manter numa grande instituição. Mas aí eu fui fundo, né? Com o perdão da expressão, né? De brincadeira. Mas você vai indo e às vezes sem muito planejamento, sem muito direcionamento. E aí uma hora você se pega numa areia movediça que você olha pra trás e fala assim, cara, como fez falta uma ajudinha, né? Uma mentoria ali pra me ajudar, né? E é legal porque vocês vão um erguendo o outro, né? Da sua maneira, pra poder chegar nesse mesmo objetivo, cada um da sua forma, né? Lógico, mas sempre se complementando. Eu achei muito legal essa fala de vocês. Eu acho que a chave acaba sendo o equilíbrio, né? Tipo, não pode ser nem tão poético e achar que tudo vai cair do céu porque é o que você quer, e nem tão pragmático, sem nenhum sonho, sem nenhuma perspectiva, e abrir mão dessa outra parte que é o sonhar estar em um grande local, assim. Eu acho que é isso. E eu acho que isso fez a gente chegar de uma forma mais leve até aqui, né? Então, é essa complementação, de alguma forma. Porque se você tá ali nas métricas e não consegue sair disso, chega uma hora que você vai cansar e você vai se perguntar, por que eu tô fazendo isso? E não vai vir a resposta, e talvez seja esse o momento que você desista. E o contrário, quando você sonha, você consegue se imaginar, eu já tô dentro da Paulista, mas você não consegue mensurar o quanto falta para você chegar lá, você também se perde e o resultado final talvez não chegue também, né? Então, realmente, o equilíbrio é a resposta.
com certeza. A gente tava falando um pouquinho, né, de olhar para trás e ver o que poderia fazer de diferente. Vocês acham que teve alguma coisa na preparação de vocês que deu errado? Assim, algum momento que vocês falaram, cara, vamos reorganizar aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar? Eu tô falando muito a gente, mas é porque não quero falar que vocês são um binômio, mas assim, vocês podem falar individualmente. Sim. Primeiro, a gente não conseguiu fazer atividade física até o final do ano. Isso é importante, né? A gente começou o ano fitness, mas só durou até abril, talvez. Então, foi uma coisa que eu mudaria, que deu errado, porque a gente não conseguiu finalizar o ano realizando atividade. Mas, de preparação, talvez, não que tenha dado errado, mas que a gente faria diferente, né? Talvez usar métodos mais ativos. Sim, com certeza. De aprendizado e não ficar tão preso ao script. Porque a gente se debruçou sobre o cronograma de forma que talvez a gente poderia ter saído um pouco mais, sabe? Ter usado as nossas próprias ferramentas. Não, a gente mergulhou, a gente assistiu todas as aulas do extensivo. A gente leu todas as apostilas. Todas as apostilas, sabe? Então, realmente, talvez não precisasse. Mas depois que você passa, também é difícil dizer que não precisava, né? Então... eu acho que esses 2 pontos são pontos importantes, assim. Você colocar na sua preparação formas mais ativas de estudo que façam com que você memorize de uma forma mais fácil é importante. Eu acho que faltou na nossa preparação. Acho que a única forma ativa maior de estudo que a gente tinha eram as questões, que eu acho que isso é comum a todo mundo. Todo mundo que consegue o objetivo final, ele se baseia muito em questões. Isso é batata já e é muito importante mesmo. E o outro ponto era fugir um pouco do script, porque assim, como o Vivian falou, eu sou muito cabeça fechada mesmo, então... O maluco planilheiro. Então se eu botava aquilo para ser cumprido, eu ia cumprir no final, mas às vezes eu estava estudando coisas que eu já sabia, e que tinha várias outras coisas que eu não sabia, que eu poderia sair do script e estudar essas outras coisas. Então, às vezes, sei lá, eu tava lendo uma apostila de hipertensão, que é um tema batido já que eu já sabia, e que eu poderia estar estudando outras coisas que iriam trazer mais resultado para mim. E uma outra coisa que foi, inclusive, um processo que a Medway passou e que agora está tendo no aplicativo e tal, que são as revisões programadas, né? Que a gente não fez revisão. A gente fazia revisão por questão. Mas agora, meio que isso foi sanado. E a própria Medway consegue oferecer isso. Na nossa época, parece que era um momento de teste para alguns alunos e a gente não fez revisão. E, com certeza, faríamos hoje. Ah, ótimo. Excelente. Eu vi que você falou, Arthur, que vocês tiveram uma estagnação em uma certa porcentagem, assim, né? Isso me fez pensar, na verdade, eu reflito muito sobre isso, na dança dos famosos, do Faustão. Tipo, porque eu pego um famoso que não dança nada. E aí ele vai fazer uma apresentação no Faustão que ele vai pra, sei lá, 60%, 70% de ser um dançarino. Né? E aí o que faz... O que vocês fizeram pra sair de um bom dançarino pra ser, tipo, dançarino da Anitta, entendeu? Tipo, qual foi esse pulo, assim? Porque depois de que você já tem um acerto numa certa quantidade, assim, uma certa porcentagem, fica muito difícil subir ponto a ponto, né? Sim. Quando que aconteceu essa estagnação e o que vocês fizeram pra contornar? Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo. É o acreditar no processo. Tipo, isso é muito verdade. Durante... a caminhada, no começo do ano, você evolui muito, porque, tipo, você pega a manha daquelas questões, você começa a entender como é o processo e aquilo te faz ganhar muitas questões. Mas quando você chega lá pro meio do ano, que todos os assuntos, aqueles que já eram mais fáceis, você já estudou, você já dominou aquelas questões, que você começa a entrar nos assuntos mais difíceis, que são mais difíceis de ganhar questão, é natural que você estagne em uma porcentagem de acerto. E geralmente isso é 70%, 75%. E aí é que chega você sair desse 75% para chegar nos 80%, que é a pontuação que a maioria das grandes instituições para as especialidades mais concorridas cobram. E é acreditar no processo, é continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Porque o resultado vai vir se você persistir. Isso... Uma frase que a gente usava muito é que, tipo, a preparação para a residência não é 100 metros rasos, né? É uma maratona, então você precisa de constância. E é isso que Arthur falou, a constância, ela vai ser mais importante quando você estiver cansado, quando você não aguentar mais. Em julho, a constância vai precisar ser o seu melhor amigo. Então, acho que foi mais ou menos em julho que a gente notou que estava parado,
que a gente não conseguia sair dos 70%, 75%. Chegando nos 75%, às vezes oscilava um pouco mais. E aí vem a grande questão, que eu acho que pra mim, pelo menos, foi muito importante. Em julho, quando eu tava muito cansada, eu comecei a consumir todo o material de podcast da Medway que era possível. Porque ali eu sabia que eu tava no caminho certo, eu sabia que eu tava aprendendo o que eu precisava aprender, mas eu precisava de inspiração. E aí é a forma como eu sou movida, né? Eu precisava escutar gente que tinha passado pelo mesmo processo, gente que tinha dado certo, gente que tinha errado. Eu precisava escutar alguém, porque eu não aguentava mais estudar. E aí eu realmente consumi todos os podcasts e isso me fez um bem enorme de acreditar, poxa, aquela pessoa que é de verdade tá me dizendo que vai ficar tudo bem. E aí você começa a ter contato com os professores, você vai num simulado presencial e as coisas começam a se encaixar de uma forma mais natural, assim, pra te dar aquela injeção de ânimo que você precisa lá pro meio do ano. Então pega toda essa sua inspiração agora, olha ali nessa câmera, ó. E pra você que tá ouvindo do podcast, dá um recado pra você do passado, assim, nesse momento. Tá, primeira coisa, acredite no processo, acredite em você, vai dar certo. E se tiver muito difícil, se estiver doendo muito, para, respira e vai escutar a gente. Porque, apesar de tudo, apesar dos livros serem bons, das questões fazerem todo o efeito final, é a pessoa, é outro ser humano que vai ser capaz de te inspirar profundamente. De forma que seus olhos brilhem, que você consiga a força necessária para continuar. Então, vai dar certo. Rapaz, não sei nem o que falar. Então é isso, gente. Obrigado. Nossa, é muito, muito legal isso que você falou. Pegando a sua metáfora, né, dos 100 metros rasos, eu costumo falar uma coisa que eu acho que é bem mais ou menos nessa linha, assim, né? Eu acho que toda e qualquer preparação de longo prazo, você usou o exemplo da maratona, eu acho que é um exemplo bastante vívido, mas, assim, qualquer outra atividade esportiva ou qualquer outra preparação de longo prazo, e aí isso inclui a residência médica junto, tem um momento que você começa a ver um crescimento que ele não é um crescimento que ele é linear, né? Que você vai, a cada dia que você vai crescendo um pouco, né? Ele começa a atingir um platô. Mas se você olha no macro, parece que você não tá crescendo nada. Mas se você der um zoom ali, o seu 0,1%, 0,5%, 1% por dia é o que tá fazendo a diferença. E às vezes isso não é visível para você no micro, né? Você, poxa, tô desgastado, né? Tô um mês me preparando para aumentar 2% de porcentagem. Mas, cara, isso no macro faz toda a diferença para você, né? E eu acho que é muito interessante você ter esse insight, porque acho que a gente vive num mundo hoje em dia, né, numa sociedade que a gente se cobra muito pro resultado e que quer ver resultado muito rápido, é tudo muito imediatista, a gente é cobrado para ter esse resultado muito imediato. Mas não é sempre assim, né? E isso gera um desconforto na gente. Outra coisa que gera muito desconforto é você entender que não é uma evolução linear, né? Tipo, quando você vê o macro, é linear, você está evoluindo, mas durante esse percurso você tem muito altos e baixos, então você faz uma prova que você vai muito bem e na seguinte você vai muito mal, tipo, uma atrás da outra. Então, o processo é assim mesmo. Tem até a camisa temática aí do Dan, aqui, né? ó, minha camiseta aqui, ó. No Rain, No Flowers pra você. Hoje a gente falou de dança dos famosos, de botânica. Botânica, né? De tudo. No Rain, No Flowers. É assim, gente. Sem chuva não tem flores, não tem jardim e não tem floricultura. Não tem floresta amazônica, né? É isso. E nesse momento da chuva, né? Continuando a metáfora. Quando bate aquela ansiedade, assim. Porque tem, tipo, julho, agosto, né? O meu era setembro, gente. Setembrite, eu chamo de setembrite. Setembro eu tava muito, muito ansioso, minha psique tava meio caótica, assim. Vocês buscaram recurso em alguém, em alguma coisa pra alívio dessa ansiedade mesmo? Tipo, não tô dando conta, como é que foi? Eu fiz bastante terapia, fiz terapia o ano inteiro, né? E insisti bastante pra Arthur fazer terapia também. Mas aí é assunto pra outro podcast. Mas eu fiz terapia, sim. E assim, tentava sempre continuar fazendo as coisas que eu gostava, né? Tentava não me resumir ao processo de estudo pra residência, apesar de ser algo muito difícil. E meu maior momento de ansiedade não foi o pré-prova, foi durante as provas, né? Então, o pré-prova, eu acho que eu subestimei aquele momento de você estar lá, de marcar o gabarito. Eu me considero uma pessoa tranquila e eu achava que eu ia ser tranquila o ano todo. E não foi isso que aconteceu. Eu fiquei tranquila, acho que em setembro realmente os editais começavam a sair e eu sentia aquilo e eu conseguia de alguma forma transformar em uma alegria. Eu ficava empolgada. E edital da Unicamp saía, e edital da Unifesp saía, edital da USP foi o último a sair, foi desespero. Mas
tive muita empolgação durante esse processo. A ansiedade mesmo, de forma ruim, que você sente o estômago embrulhar, foi nas provas. E eu não imaginei que eu ia sentir isso, assim, de forma tão forte. Teve alguém que, claro, além do seu digníssimo, que te apoiou nesse momento? Você teve que buscar ajuda na família? Como é que foi? Sim, sim. A gente fez as provas com nossos amigos. Isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente tava junto. Mas, com certeza, a minha família foi, assim, primordial. A primeira prova que a gente fez aqui em São Paulo foi a USP Ribeirão. E foi no dia seguinte do Enem. E minha irmã estava prestando Enem. E, assim, nós somos muito próximas. Então, era ela desesperada de um lado e eu desesperada do outro. E ter essa troca foi, assim, fundamental. Ligava pra mãe chorando, pai preocupado no WhatsApp, meu irmão também, assim, e agora o que faremos? Ela está chorando. Nunca vimos ela chorar por causa de prova. Mas deu certo. Vamos lá. E você? Assim, apesar da família ela ser muito importante, ser um apoio fundamental, ela não consegue entender o que é o processo da preparação para a residência médica, porque nenhum deles passou e não dá para você entender sem ter passado. Então, ter amigos e que estão compartilhando aquele mesmo momento que você, eu acho que é muito importante, assim. Então, tipo, quando a gente acabou a prova da USP Ribeirão, que a gente voltou no carro com nossos amigos voltando para São Paulo, tava todo mundo na mesma bad, assim, entendeu? Todo mundo chorando no carro. E é chorando real, assim. E acho que foi muito importante estar compartilhando com eles esse momento, assim. Isso. Inclusive, na prova de Ribeirão, que a gente corrigiu, a gente fazia prova e corrigia logo depois. Isso já era um sinal, claro, de ansiedade, né? Mas no momento a gente não admitia isso. E aí, Arthur estava corrigindo minha prova. E a prova de cirurgia era a última. E eu sempre fui ruim em cirurgia. E aí, no momento que ele começa a corrigir minha prova, que ele viu que eu tinha ido mal, ele começou a chorar. E aí, eu comecei a chorar junto. E aí ficou aquela cena, assim, dantesca, dos dois chorando, sem saber o resultado. Não tinha nada, mas uma ansiedade, Parecia que o mundo tava acabando. E a gente chorando, chorando, chorando. A gente só parou de chorar no dia seguinte. Então, é claro que as coisas não estão perfeitas na nossa mente. É claro que tem algo latente ali que em algum momento vai precisar ser transbordado, né? Você só precisa cuidar para que seja num momento bom, né? Para que não te atrapalhe na prova seguinte. Conseguir manejar os danos. Mas os danos, eles vão acontecer. E a prova da USP Ribeirão foi num contexto que eram muitas provas juntas, Sim. né? E como que vocês fizeram, assim, para se recompor, voltar pro trilho? Porque não é fácil, nem sempre é um caminho muito óbvio, né? Não, você tem que virar a página de forma muito rápida e muitas vezes realmente não dá. Tipo, você só vai. E aí é que entra outro ponto de você ter um número de provas escolhidas como sua preferência. Porque no começo do ano eu acreditava que a gente conseguiria se preparar para várias provas. No final eu vi que não dava, entendeu? Então, tipo, no começo do ano a gente tinha 7 instituições que a gente ia prestar. No final a gente acabou prestando só 5. Eu acho que é um número muito bom para se prestar, assim, que fica puxado, fica uma prova atrás da outra. Teve final de semana que a gente teve sexta-feira entrevista, sábado prova prática e domingo prova teórica. Isso da USP Ribeirão e da Unifesp. Então, assim, é loucura, é realmente um processo único, assim, e que gera ansiedade, mas você só vai. E Confie no processo, né? Isso, Confie no processo. E entender que esse momento você não tem controle sobre absolutamente quase nada, a não ser sobre sua própria mente, assim. Mas o resto não tem como você controlar. Então, a USP Ribeirão foi uma grande etapa pra gente nesse contexto, assim. A gente achava que estava muito bem preparado e, de alguma forma, estava, mas eu fui muito mal, assim. Fui mal na prova. Eu errei 3 gabaritos na hora de passar. Na hora de passar, não sei, tava com Parkinson, alguma coisa, não sei. Mas na hora de passar, pura ansiedade. E aí a gente achou que eu não iria pra segunda fase. E eu fui o corte das 120 vagas para a segunda fase, eu fui o corte da clínica médica. E aí é outro processo, de você se reinventar e ir para uma segunda fase com a cabeça de quem tá entre os primeiros colocados, né? E aí a gente abraçou o checklist da Bíblia, da Medway. A gente fez todas as estações possíveis e eu realmente zerei minha mente, assim, de que eu sabia o que eu estava fazendo, eu precisava confiar no processo, eu sabia que eu era boa naquilo, que eu estava pronta e eu ia convencer aqueles examinadores de que eles queriam que eu estivesse naquela instituição. E foi, assim, uma virada de chave. Foi ruim, a prova péssima, mas foi uma virada de chave, porque eu fui e fiz o que eu precisava fazer, né? E no final, eu até fui bem na prova prática. No final, eu consegui passar. Subi 60 posições, enfim. Mas o processo até chegar até ali foi muito doloroso, sabe? Então, Arthur, a mesma coisa. Ele fez uma estação mal.
Aí saiu uma lista com... Na USP Ribeirão do ano passado, a estação de cirúrgicas, ela foi cancelada, né? Então, na prova teórica, eu tinha passado bem, assim, eu tinha passado entre as vagas na teórica, e eu fui para prática sabendo que eu precisava fazer o básico que eu iria passar. Mas teve uma estação que eu praticamente zerei, assim. Eu tirei 2 na estação de cirúrgicas. E aí, a gente entrou com recurso na estação de cirúrgicas, mas assim, sem esperança de que aquela estação seria anulada. Tanto é que eles divulgaram o resultado oficial contando a prova de cirúrgicas e eu tinha caído para 16º, sendo que eram 10 vagas no meu ano. E aí, do nada, a estação de cirúrgicas foi anulada e eu entrei para as vagas, entendeu? Então, não tem coração que aguente. Não tem Nossa, como. Não tem gente. como explicar. Então, assim, você não tem o controle de quase nada nesse processo. Tem que acreditar que vai dar certo, que vai dar o que tem que dar, sabe? Porque realmente não dá pra imaginar esse tipo de coisa. E assim, é entender que você faz várias provas para que isso aumente a sua probabilidade de entrar, porque você só precisa de uma vaga. Tipo, você não precisa passar em tudo. Não vai fazer diferença na sua vida se você passa em tudo. Você só precisa entrar em uma instituição da sua escolha, entendeu? Então, isso é importante também. Saber que você pode não passar em várias, mas você, estando aprovado em uma, vida que segue, tá tudo certo, tá tudo isso. perfeito. E aí que entra o direcionamento, né, que você bem falou. Acho que se a gente pudesse resumir, eu falaria assim, você pega a sua rain e transforma em flowers. O que você acha? Eu acho que é uma boa Transforma síntese. num regador. Exato. Mas uma coisa que me surpreendeu muito foram as 60 posições que você subiu com a prova prática. Me conta como você estudou para a prova prática. Você já estudava antes, no começo do ano? Como é que foi vou estudar para a prova prática, não estudei nada, ou já estava estudando? A gente começou a estudar mais ou menos em agosto. A gente fazia reunião com nossos amigos no sábado. E aí, cada um levava uma estação do checklist da Bíblia da Medway mesmo. E aplicava uns nos outros. Isso ajudou bastante, porque a gente começou a conhecer o estilo de prova. E aí, a gente fez o CR Medway, né? A gente fez o CR Medway online e presencial. E a estação de Ribeirão, de pediatria, por exemplo, foi a estação de maus tratos, que tinha caído no CR Medway presencial do nosso ano. Tipo, a gente tinha feito aquela estação. Então, isso deixou o processo muito mais tranquilo. Quando chegou lá e a mãe começou a responder minhas perguntas, eu, tipo, não, isso aqui eu sei que tem alguma coisa estranha. Isso aqui eu sei que são Aí a maus atriz tratos. tirou a peruca e era eu, né? Assim, Né? Então, sim, a gente estudou antes, mas o CR Medway ajudou bastante a dar um direcionamento. E, nossa, acertou uma estação inteira. Tipo, eu acho que eu tirei 9 ou 9,5 nessa estação. O que é muito pra uma Nossa, prova você prática. arrasou. Arrasou mesmo. Arrasou mesmo. Muito legal, gente, a história de vocês. É muito bonitinho ver esse entrosamento. Assim. O segredo, na verdade, é casar, né? É isso. Vou ficar devendo essa. Mas um dia eu te conto como que vai ser. Mas muito legal ouvir vocês. Arthur, vamos ouvir a sua mensagem pro seu eu do passado agora. O que você diria para uma pessoa que tá precisando ouvir aquilo que você tem dentro de você? Eu não sei se eu consigo ser tão inspirador quanto o Vivian, mas é isso, acredite no processo, persista, faça o que é necessário, siga o planejamento, que eu acredito que no final você vai conseguir sim. Muito Boa. bom. Arrasaram. Muito bom. Acho que tem coisas que a gente não vê o sentido no momento que elas acontecem, né? Às vezes coisas que pra gente parecem o fim do mundo. E aí depois a gente reavalia, né? E fala, nossa, isso foi importante pro meu crescimento pontual ali, né? Sim. Acho que é muito interessante isso. Você estava contando, eu lembrei da minha prova prática. Na minha prova prática eu cheguei assim, da USP, eu cheguei cheio de marra. Primeira questão clínica ali, era um tema ali que eu sabia mais ou menos e tal. Achei que eu tinha ido bem, tipo, tinha feito tudo certinho. Aí, beleza, fiz as outras estações inabalável ali, confiança inabalável. Cheguei ali no salão comum lá com os meus amigos, eles falaram assim, e aí, o que você escreveu na estação de clínica e tal? O que você escreveu no papel? Aí eu falei assim, tinha papel, gente? Nossa. Meus amigos todos juntaram assim, parecia que era meu funeral. Juntaram em volta de mim, todo mundo num muxoxo só assim. Ai, tipo, tadinho. E no fim, eu avancei 30 posições na minha prova prática. Então, às vezes, a gente vê uma catástrofe na nossa vida e nem sempre é assim, né? A gente tem que ser ter um pouquinho mais de paciência com os nossos processos, né? Acho que a gente se cobra demais pra ser 100% o tempo todo e a nossa trajetória é cheia de percalços, né? Exatamente. Isso acontece muito, assim, muito mesmo. Tipo, na prova da Unifesp, foi uma das provas que eu fiz... Foi a prova que eu fiz pior, a prova teórica. E eu achava que eu não ia passar.
E aí, quando eu corrigi, logo depois da prova, que a gente sempre corrigia depois da prova, eu tinha feito 73. E aí, 2 questões foram anuladas, eu subi para 75. E aí, quando eu abri a nota, porque lá na Paulista a nota sai antes da classificação, minha nota saiu 77. Não sei como, não sei de onde saiu essa questão. Atenção, pessoal da banca. E aí, no final, eu passei na primeira fase da Paulista. E assim, para anestésio na Paulista, quando você passa na primeira fase, acaba que você já tá dentro. Porque, tipo, eles só chamam 10 para a primeira fase e sempre roda mais do que 10 na segunda fase, assim. Então, tipo, não tem explicação. Era pra ser. Foi muito engraçado, a gente olhando assim, vamos abrir o sistema. Aí abriu, ele ficou olhando assim, eu falei, o que foi, Arthur? 77? A gente não sabe de onde surgiu, e acontece. E acontece pra bom, acontece pra ruim. Sim. É só que você realmente não tem controle. Teve questão, a Santa Casa anulou 7 questões anuladas. Eu não ganhei uma das 7 que anularam. Uma. E aí você bate o desespero, meu Deus, todo mundo ganhando questão e eu não ganhei nenhuma. Mas assim, não vale a pena aquele desespero. Eu sei que é difícil dizer isso, mas não vale. No final vai ser o que tiver de ser, sabe? Mas é muito engraçado. Que você transferiu todos os seus pontos pra ele na prova da UniFest. Fica salvo numa poupança de questões e transferiu pra ele. Foi assim que aconteceu. E isso é bem legal, né? Assim, bem legal não, bem interessante da humanidade, né? Tipo, podem acontecer mudanças no gabarito, pode chover, pode cancelar a sua prova, pode vazar a sua prova. É isso, assim, zero controle, vamos preparar, se organiza. Você tem que fazer sua parte. Tipo. E no final dá certo. Você vai estar onde você era pra você estar. Assim. Exatamente. Isso é muito verdade. Nossa, eu acredito muito nisso. Acho que é bem isso mesmo. Você vai estar onde você tem que estar, quando você tem que estar. E às vezes na hora você não entende, mas as providências do universo, né? Eu tô bem jovem místico hoje. Nossa, né? achei também. Tô bem jovem místico. As providências do universo se dão conta ali de colocar você no seu lugarzinho. É isso. Gente, adorei o nosso papo. Achei que foi muito bom. Adorei. Poderia ficar horas aqui conversando com pensou? vocês, gente. Voltem mais vezes. Foi muito enriquecedor pra gente, pessoalmente. Acho que para os nossos ouvintes também. É muito bonito ver esse brilho no olho, associado com esse maluco planilheiro que arrumou tantos jeitos, essa combinação, né, traz tantos jeitos legais de passar por esse processo que às vezes não é tão simples, né? Aliás, nunca é simples. Mas muito obrigado mesmo por dividirem. Obrigado, imagina. a gente que agradece. Foi muito eu bom agradeço estar aqui bastante com vocês. Muito bom mesmo, de verdade. A trajetória de vocês é muito inspiradora, né? Acho que a proximidade traz isso pra gente também. A gente acompanha a trajetória de vocês, a gente vai torcendo, né? Eu sempre brincava com vocês. E acho que a gente podia finalizar com uma dica, né? Do dia pra quem tá assistindo Dica pra do gente. dia. Gente, assim, ó, a gente vai dar uma dica. Pode ser a dica que vocês quiserem, assim. Pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser livro um que livro, vocês... pode ser um passeio, um vai estudar, uma apostila. Tipo, vai estudar a apostila do Dan Zaidan de imunizações. É isso aí. Não, brincadeira, apostila. Mas podem dar uma dica que vocês sugerem aí pros nossos ouvintes. Pode passar o contato da pessoa que corrigiu sua prova da É Unifesp. verdade. Pra ver se calha, né? Eu só consigo pensar no do Google, sabia? É uma boa dica. É um aplicativo que a Eu não gente... sei se a gente pode falar. Eu não sei. Mas é um aplicativo que a gente paga uma anuidade, certo? E a gente geralmente compra um prato e tem direito a outro em vários restaurantes em São Paulo. São restaurantes muito bons, restaurantes com estrela Michelin. E a gente gosta muito de tudo gastronômico. Então, é uma boa dica. Como chama o aplicativo? Duo Gourmet. Duo aplicativo. Gourmet. É excelente. Nossos rolês são todos financiados pelo Duo. Mas a gente não ganha nada com isso. A gente paga. Tranquilo. Mas é muito bom. Arrasou. Eu tinha o 2x1, que era um caderninho também. Que acho que é É, esse mesmo, tipo uma essa versão mesma vibe. disso, só que mais atualizada, talvez. Ai, uma dica, eu sou muito ruim disso. Eu vou dar uma dica aqui, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, assim, uma frase que você falou que eu achei bastante a minha cara também. Que na hora que você chega na prova, assim, você começa a enfrentar algumas dificuldades e tudo. E eu sou bem jovem místico, né? Acho que como já deu pra reparar. Mas uma coisa que eu fazia muito antes das provas era, antes mesmo das provas, assim, não tipo uma hora antes, uma semana antes, era fazer meditação. E eu acho que eu acredito muito no poder da meditação,
tirando a parte espiritual, né, e tudo, acho que cada um tem as suas crenças em relação a isso, mas da parte cognitiva mesmo, né, de programação neural, de diminuir a sua ansiedade, você se visualizar fazendo uma coisa que te aflige, que pode eventualmente ser uma coisa ansiogênica para você. Eu acho que, nesse sentido, eu costumava me visualizar tendo sucesso ali na prova, estando tranquilo. Mais do que sucesso, eu acho, estar tranquilo. Eu acho que sucesso é uma consequência, mas estar tranquilo, saber o que eu estava fazendo ali, estar em paz. Acho que eu sentia muita diferença quando eu me preparava psicologicamente dessa forma antes das provas, do que quando eu não me preparava e chegava lá meio, assim, estribufado, sabe? Então, acho que para mim isso fez bastante diferença. Total, eu fazia isso também. Eu vou dar uma dica em relação à preparação do estudo, assim, para residência. Porque acaba que hoje em dia muita gente fala de fórmulas mágicas para você chegar no resultado e que eu acho que é muito balela. Acaba que a gente se compara muito entre as pessoas, entre outras pessoas que estão estudando e acaba esquecendo de olhar pra gente, como é o nosso melhor método de estudo. E assim, eu acho que cada um pode achar o seu método melhor. Por exemplo, a gente gostava de ler a apostila e a gente era criticado por isso, porque achavam que a gente estava perdendo tempo lendo a apostila, mas era o jeito que a gente gostava de estudar. Então, assim, vá pelo que você acredita. Se você acha que aquele método dá certo para você, siga em frente e acredite que vai dar. Sim. Perfeito. Muito bom. Perfeito. A minha dica, eu acho que vai um pouco ao encontro da dica dos Dan Zaidan, que é abrir uma aba no seu navegador da escola onde você quer estar, da instituição onde você quer estar, e todo dia, um pouco antes de você começar o seu estudo, tipo, olha aquela página, entendeu? Olha uma foto da USP São Paulo, olha uma foto e se veja lá, assim, tipo, a importância do sonhar. Eu acho que eu acho que a grande mensagem que a gente passa nesse podcast hoje é a importância do sonhar, assim, né? Que é o que vai te segurar, que é o que vai te levantar. Eu faço isso às vezes, quando eu quero ir num congresso na França e eu tô sem verba. Aí eu ponho lá e falo, olha, universo, traz pra mim, tô precisando Aí cai ir um pra França. Pix lá. Não é bem assim, veja bem. Mas eu acho que é importante sonhar, assim. Ai, é isso. Que estreia, pessoal. Que estreia. Gostei. Se eu puder dar outra dica, conheçam Aracaju, vão à praia Aracaju, Orla de Atalaia, é maravilhosa. É nossa cidade, né? E é perfeita. Você tá disponibilizando sua casa para os ouvintes do podcast? Já Eu vou, que eu vou, hein? Nós já vamos. Mas é isso, gente. Se vocês sentirem de falar mais alguma coisa, quiserem falar mais alguma coisa... Não, só agradecer mesmo, de verdade, de coração. Muito, muito, muito obrigado. E para você que tá ouvindo a gente, semana que vem tem mais. A gente sempre traz convidados que buscam o sonho como a Vivi e o Arthur buscaram no ano passado e trouxeram essa realização, trouxeram esse trajeto. E os nossos convidados vão trazer mais sobre isso. Fica por dentro aí, se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos, um pouquinho mais do que a gente falou, quiser conhecer um pouco mais, fica à vontade, o link tá aí na descrição do vídeo. E sigam a gente no Instagram, né? @medway.residenciamédica, que a gente também sempre aparece por lá dando dicas, complementando um pouco do que a gente falou aqui. Foi um prazer estrear aqui do seu lado, ser host aqui junto com você. E que a gente continue aí por mais semanas desbravando e contando histórias de pessoas tão admiráveis e louváveis quanto esse casal que eu sou muito fã. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau, e até pessoal. semana que vem.